Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao EMAPcast, aqui o nosso podcast da Escola da Magistratura do Estado do Paraná. E temos hoje uma convidada especial para falar como ela estudou para concurso público. Mas antes disso, você quer participar aqui do nosso podcast? Você tem alguma pergunta para mandar? Aciona lá, quer vir aqui também? murilomoreno@hotmail.com, pode mandar e-mail, emap@emap.com.br, mande e-mail para nós aqui com perguntas, indicação de pessoa que você quer aqui, esteja aqui falando sobre como que aquela pessoa estudou para concurso público. Muito bem, nossa convidada, juíza de direito, diretora da Escola da Magistratura aqui do Paraná, da nossa querida EMAP, doutora Rafaela, que eu vou chamar de Rafaela, pode ser, você autoriza? Por favor. Né, doutora Rafaela, porque eu quero falar, Rafaela, para pessoas aqui que estão estudando. A pessoa concurseira, o concurseiro, a concurseira, que está ali no degrauzinho inicial, né, da vida. E eu vou começar falando para você, doutora Rafaela, um bom dia maravilhoso para você, agradecer você estar aqui e palavras iniciais aí, pode falar com a gente um pouco. Bom, primeiro eu que gostaria de agradecer por esse convite. Para mim foi uma felicidade receber mesmo o convite do Murilo, porque, né, você sabe, nós somos amigos aí de longa data, estivemos juntos na jurisdição, ali nas varas cíveis, aqui na Escola da Magistratura também, um grande parceiro. Então, para mim, é uma honra, uma alegria, um prazer imenso estar aqui com você, na condição de entrevistada hoje. Eu espero poder contribuir e, então, fica meu muito obrigada e esse desejo de poder trazer para aqueles que nos ouvem um pouco do que eu passei, porque para chegar até aqui, né? Porque acredito que são pessoas que gostariam de ter esse cargo que hoje a gente tem. Então, estou aqui para abrir o livro mesmo e mostrar o que está por trás de tudo isso, aquele caminho que muitas vezes não é visto. Hoje enxergam exatamente isso. A Rafaela, juíza, diretora-geral da Escola da Magistratura do Estado do Paraná. Mas teve um longo caminho por trás disso e eu estou aqui para que a gente possa conversar sobre ele. E essa é a minha primeira pergunta, Rafaela. Hoje, a Rafaela de hoje, está feliz com esse sucesso atingido? Você está feliz? Extremamente feliz, assim, eu me sinto muito realizada. A carreira da magistratura é mesmo algo que eu amo ser juíza. Hoje estou numa função um pouquinho diferente à frente da Escola da Magistratura, então também lidando com algo que para mim é um desafio, depois de 12 anos de magistratura, assumir um perfil talvez um pouco mais gerencial, que não é condizente, talvez, ou é diferente daquilo que a gente vivencia no dia a dia da jurisdição. Então, também estou muito feliz com esse novo desafio, mas a magistratura em si é uma paixão para mim e eu sou muito realizada com o fato de ser magistrada. Você foi a primeira concursada da sua família ou não? A primeira. Foi a primeira concursada? A primeira. Pessoal que está nos assistindo aí, eu sou suspeito. A doutora Rafaela, quando eu falo doutora Rafaela, que vai ser elogio, é extremamente inteligente, é mulher, é mãe, esposa, dedicada, é extraordinária. Na minha visão, doutora Rafaela, foi muito fácil a sua vida de concurseira. Estou certo ou estou errado? Ouso discordar. Não, a vida de concurseira não foi fácil. Como eu disse, hoje, né, sendo magistrada, eu gosto muito disso, sou muito feliz no que eu faço, mas o que estava por trás disso, ali, todo o percurso para chegar até aqui, não foi fácil. Teve que estudar, doutora Rafaela? Teve que estudar? Tive que estudar muito. 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 Não foi sorte, então? Não foi sorte, eu tive que estudar muito. Uhum. Dificuldades você teve nessa fase de concurseira? Sim, eu considero que, sim, tive dificuldades, porque foi um momento da vida que, além de o sonho ter brotado no coração, ele precisou vir acompanhado de disciplina, e
como cada escolha implica sempre uma renúncia, de várias renúncias. Então foi um período mesmo de muitas renúncias até alcançar a aprovação no concurso da magistratura. Então não foi um período fácil, não foi, eu dormi querendo ser juiz, acordei juíza. Não, foi um caminho longo e árduo. E Rafaela, eu abri perguntas no Instagram ali, né? E essa pergunta, né, foi muito boa, que eu falei o seguinte, que eu vou fazer. E a pergunta qual é aqui? Se essa na sua vida de concurseira, você ia pra balada? Não, eu não ia. Olha, eu sinto muito se talvez aqui algumas respostas não forem exatamente o que quem nos ouve, assim, gostaria de ouvir, mas... nossa, eu não ia, e assim, o que eu posso dizer, inclusive, se tinha, era meu aniversário, e tava num dos anos, né, porque não foram dias de estudo, foram anos de estudo, e era uma data de um aniversário meu, ali naquele período de estudos. Eu, claro, falava, hoje é meu aniversário, então vou comer um bolinho à noite, vou sair, vou fazer alguma coisa, então pode até ser balada, não me recordo, sério mesmo, eu acho que foi um período sem balada. Mas se ia, de repente, fazer alguma festinha, alguma coisa, e porventura, em virtude dessa situação excepcional, não fosse estudar, eu não me concedia simplesmente aquelas horas. Aquelas horas passavam a integrar o meu dia livre e eu tinha que cumpri-las em algum outro lugar da minha agenda. Então, quando eu digo que cada escolha é uma renúncia, esse período foi sempre assim. Então, um período de muita disciplina, e se eu deixava de estudar porque iria comemorar o meu aniversário, o aniversário da minha mãe, ou alguma coisa do tipo, essas horas elas tinham que entrar em algum momento novamente na minha semana de estudos. E olha a sabedoria, Rafaela, que eu falo que o curso, né, que eu fiz aqui junto com a Escola da Magistratura, como estudar para concurso, tem justamente essa estratégia. Que estratégia que é essa que você está usando assim? Foco e disciplina. O concurseiro e a concurseira, ele precisa ter foco, ele precisa abrir mão de algo. E aqui, como você está abrindo o seu coração, eu abro o meu também aqui. Eu tive que abrir mão de jogo de videogame. Eu falo, no curso lá eu falo, né? Eu falo mais aprofundado. Mas eu adorava jogo de... Tem gente que gosta de balada, tem gente que gosta de viajar. Então é um investimento. Você precisa abrir mão de algo para focar naquilo que você está fazendo. Sem dúvida. Perfeito. Sem dúvidas. Então eu tenho que concordar mesmo que, ainda sem saber exatamente quais eram essas dicas, né, que o professor Murilo coloca ali para vocês, mas isso, essa palavra foco, a palavra disciplina, sobretudo, é uma palavra que regeu todo esse período de estudos. E nessa época, Rafaela, concurseira, que você estava ali focada, estudando, você teve apoio da tua família, dos amigos, você teve esse apoio? Tive muito apoio, da minha família tive muito apoio. Logo depois que eu saí da faculdade, então me formei, eu já tinha, né, a questão dos 3 anos, nós precisávamos ter 3 anos de atividade jurídica para ingressar no concurso da magistratura, para que fosse possível ingressar no concurso da magistratura, e eu queria trabalhar, não queria que esses 3 anos, e nem podia também que os 3 anos fossem só estudando. Então, nesse período, eu resolvi que eu queria dar aula, já gostava também da vida acadêmica desde então, e hoje, quando eu digo, né, que eu me sinto realizada com a carreira da magistratura, eu acho que essa realização profissional, ela se completa com a academia, com a vida aqui dentro da escola, porque isso para mim também foi um sonho gestado desde esse momento da formatura. Então, eu fui fazer meu mestrado para poder dar aula e me dedicar como professora ao longo desses 3 anos de estudos necessários para a carreira da magistratura. E nesse período, eu tive muito apoio da minha família, então foi um período, eu mudei de cidade para fazer faculdade, depois voltei para minha cidade de origem, no interior de São Paulo, com meus pais, e lá, então, com todo o apoio deles, mesmo formada, voltei para casa deles, e podia de lá estudar, trabalhar, então sempre tive muito apoio deles nesse período. Muito top, muito legal. Rafael, eu divido os juízes, promotores, delegados em 2 categorias. Uma categoria que representa 1% dos juízes, promotores, delegados, é aquele mega inteligente que sabe tudo,
primeiro concurso que ele presta, passou. Nesse enquadro você. Os 99%, aquele que eu me enquadro, eu sou aquele que tem que ralar, que tem que estudar, que não passa, que fica por um monte de questão, estuda mais, e depressão, e pressão, e tudo. Então eu quero saber, de você, Rafaela, você só prestou magistratura, você prestou outros concursos, como foi essa tua vida de concurseira? Prestou, passou. Na minha opinião, prestou, passou. Você prestou primeiro, passou, e é nossa colega aqui do Paraná. Foi assim? Para ver que a gente, né, vai se conhecendo, mesmo depois de vários anos. Já comecei aqui dizendo, né, que nós somos amigos de longa data, e que eu tô há esse tempo, 12 anos na carreira, e que desde então, ou desde quase isso, a gente se conhece. Mas, para você ver que, né, a gente não sabe tudo, e só agora, nesse nosso bate-papo, você tá descobrindo, eu não sou parte desse 1%. Errei. Sinto muito te frustrar quanto a isso, mas eu tive que ralar muito. Até digo também que, claro, tem essas exceções, concordo com você quanto a isso. Tem aquele que é o geninho lá, que vai furar a fila, mas no mais, ou em regra, vale mesmo a história que a gente sempre ouve da fila, né? Que se você continuar ali com disciplina e perseverança, a hora vai chegar. Então, o concurso é democrático, o acesso está aí para todo mundo, e claro, não adianta só entrar na fila e não fazer sua parte. Mas se fizer a sua parte, continuar estudando, se dedicando com muita disciplina ao longo desse tempo, vai passar, e esses geninhos, esse 1%, eles vão furar a fila mesmo. Não é só a gente não sair do nosso lugar na fila que o momento da aprovação chega para todo mundo. Mas nesse período, eu cheguei a prestar outros concursos. Prestei concurso para o Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu sou do Estado de São Paulo. Mas a minha paixão e o que eu queria mesmo era a magistratura. Então, para a magistratura, sim, vários outros. Então, eu digo 2, porque você me perguntou se eu tentei outro concurso. Sim, neste momento de querer passar e ter um cargo público, alcançar esse cargo público, prestei concurso para outras carreiras, mesmo com o sonho e com o desejo de ser juíza. Então, e outra coisa que eu fiz também, né, como eu mencionei mais de uma vez, sou do interior de São Paulo, me formei na Estadual de Londrina, fiz meu mestrado lá, então já estava no Paraná desde 17 anos de idade, e claro, minha vontade era ou estar no estado de São Paulo ou estar no estado do Paraná. Então, essa era o meu sonho de princesa ali. Mas também não só prestei concurso para uma carreira que era diferente daquela carreira que eu realmente sonhava, como também prestei concurso da magistratura em quase todos os estados da federação. E isso porque não fui aprovada no primeiro que eu prestei. Então, claro, eu percebi que eu teria que abrir mesmo para essas possibilidades, que o meu desejo era ser juíza e que eu ia tentar fazer com que esse desejo se concretizasse, fosse no estado de São Paulo, do Paraná, ou fosse em qualquer outro estado da federação. Rafaela, fala a verdade aqui. Você viu o meu curso ou não? Fala a verdade agora, tá aqui, ó, tá a verdade. Viu ou não viu? Não vi. Não assistiu? Ainda não. Tô achando que você viu, mas sabe por quê? Olha como que eu falo. Esse curso de como estudar para concurso público, justamente eu falo num tópico, essa questão de prestar todos os concursos. Todos os concursos. E por que isso? Você não sabe o futuro. Você não sabe, seria maravilhoso se tivesse uma bola de cristal aqui e falasse assim, não, Rafaela, você preste este concurso daqui 6 meses que você vai passar nesse de 6 meses. Não tem como saber. Então você preste todos. E depois você vai passando, vai chegar uma hora que você vai passar, e aí você vai escolhendo. Eu passei num que eu ganho 5 mil reais. Beleza, exerça esse cargo com a sua camisa, vista a camisa, exerça com paixão, com amor. Mas vai pro próximo. Porque não esqueça, a reta final, aquela teu destino final, era a magistratura. E aí depois, então, passou para promotor. Mas você quer magistratura? Não tem problema nenhum. Preste magistratura só, aí você foca. Se você acabou de se formar, tem emprego, não tem nada, você quer concurso, preste todos. Analista, técnico, delegado, escrevente, em São Paulo chama escrevente, aqui chama analista. Então, preste tudo. Tudo bem. Deixa eu só fazer, então, claro.
um ajuste de fala aqui que vem muito nesse sentido que você trouxe agora. Antes de ser magistrada, eu fui concursada em outra carreira. Eu fui aprovada e exerci a carreira de técnico judiciário do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, e também fui aprovada no concurso de analista do TRE do Estado do Paraná. Então, como eu fui chamada primeiro no concurso de técnico, grande parte do meu período de estudos para a carreira da magistratura, se não a totalidade desse período, ou quase a totalidade, porque 6 meses depois de formada, eu fui chamada nesse concurso que eu tinha prestado no 4º ano da faculdade para técnico. Foi um concurso que teve mandado de segurança, ele ficou meio travadinho, demorou para desenrolar, então eu fui chamada 6 meses depois de formada, assumi, e então fiquei nesse cargo até a aprovação no concurso da magistratura, porque eu fui chamada para o cargo de analista depois que eu já estava, inclusive, no concurso da magistratura. Então, isso, de fato, acontece. Acontece muito, né? De você usar um concurso que pode ser visto como trampolim, e se você tem um sonho e se mantém na disciplina, aí sim, usar esse cargo, essa estabilidade que o cargo traz, para continuar estudando e passar para um concurso que demanda mais, que exige mais, um concurso maior. E olha como que é legal, Rafael. Eu também tive a mesma experiência também. Eu já estava juiz aqui no Paraná e eu passei, assim, uma das últimas classificações de advogado da União. Aí eu já estava em Catanduvas e aí eu fui chamado. Eu ia entrar para ser chamado advogado da União. E hoje é meu amigo, me ligou. Falou assim, eu quero falar com o doutor Murilo. Ah, quem é você? Não, eu sou aprovado, eu estou justamente atrás de você. E você vai ser o último a ser chamado de AGU. Depois decai o concurso, era os 2 anos. Não tinha mais prorrogação. Aí eu, tá, e o que eu posso fazer? Falei assim, você vai tomar posse? Eu falei assim, não, sou juiz aqui no Paraná, não quero. Você pode pedir final de fila? Ele me pediu. Porque se eu peço final de fila, eu vou lá pro final e ele podia ser chamado. Eu assim, tá bom, mas tem uma condição. Ele, qual é a condição? Eu não quero ter custo nenhum. O que eu preciso fazer? Mas eu não vou até Brasília pedir, não, é só uma declaração, você manda pelo correio, reconhece firma. Eu falei assim, não, tá bom, faço. Fiz, aí ele foi aprovado, porque fazer uma bondade para alguém, isso não custou nada para mim. Ele não era Pix na época, né? Ele depositou o valor para eu mandar pelo correio e deu tudo certo. Se você tá na primeira fase, doutora Rafaela, Vamos lá. Pergunta clássica dos concurseiros. Quantas horas por dia você estudava? Essa pergunta... Como eu disse, quando eu estudava para o concurso da magistratura, eu trabalhava 7 horas como servidora da Justiça Eleitoral. Então, eu tinha meu horário ali do meio-dia às 7, que eu tinha que estar no fórum eleitoral, tinha que trabalhar fixo, né, batendo ponto, esse horário. Então, eu desconsiderava meu período de trabalho e incluía na minha rotina de estudos, todos os dias eu estudava 6 horas por dia, de segunda a sábado. Não incluía domingo nesse cômputo. Na verdade, no sábado eu estudava mais, segunda a sexta eu estudava 6 horas, no sábado eu estudava 8 horas e deixava o domingo livre para aquelas eventualidades que eu falei de, hoje é meu aniversário, então eu não vou estudar as 3 horas aqui. Então, tenho 3 horas, estou devendo para mim mesma e para os meus estudos 3 horas, vou fazer essas 3 horas no domingo. Então, deixava para esse dia livre as eventuais compensações. Quero detalhes, Rafaela, eu quero detalhes. É pressão aqui, é pressão, é quase um interrogatório. Como é que você estudava? Eu quero detalhes. Acordava cedo, estudava à noite, porque o pessoal que está nos assistindo, tem muita gente que é assim, precisa trabalhar, cuidar da família, filhos, pai, mãe, avó, seja quem for. A pessoa tem uma rotina que a gente imagina o estudante, aquele assim, não estuda, só fica estudando manhã, tarde e noite. Não, a maioria das pessoas tem que trabalhar, tem família, tem marido, namorado, seja quem for, que dá atenção para outras pessoas também. Se você era a sua rotina dia a dia, que hora você acordava, que hora que você parava, à noite, conte para nós. Eu vou contar e agora, assim, com essa sua pergunta, me lembrou muito um colega nosso, Abelar, de Londrina. Quando eu disse para você, né, que quando eu me formei, fui fazer o mestrado, o Abelar, que já era juiz na época,
ele fazia mestrado na minha turma lá na Universidade de Londrina. E eu, então, falei que eu queria ser juíza, conversei com ele. E ele lá, naquela oportunidade, falou: Rafaela, eu trabalhei um tempo já com essa organização de estudo. Senta aqui, vamos organizar, vamos pensar juntos. E então foi assim, eu acho que essa luz que você traz para os seus alunos agora, com essas dicas, como passar para concurso, naquela época eu não tinha acesso a isso, ele fez esse papel e me trouxe exatamente a importância de eu fazer isso que agora eu vou passar para vocês e que eu de fato fiz e me norteou ao longo desses anos de estudo. Então eu tinha uma divisão ali das minhas horas no meu dia. Essas 6 horas de estudo, de segunda a sexta, elas tinham que entrar aliado a todo o resto que acontecia. O meu trabalho, se eu quisesse, né, acho importante, fazia lá uma atividade física, enfim, tudo que entrava no dia, eu tinha que me dedicar a essas 6 horas com a mesma dedicação, com a mesma importância que eu me dedicava ao meu trabalho. Então, colocava ali. Acordava bem cedo, então 6 horas, acordava para daí poder estudar, ali das 7 às 11. Então eu já estudava 4 horas do meu dia antes de trabalhar, entrava no trabalho meio-dia, fica até às 7, estudava mais 2 horas, das 8 às 10. Então, assim, eu distribuía essas horas, porque me parece que é muito mais importante o aluno, o concurseiro, né, chame como quiser, se comprometer com uma quantidade de horas diárias que saiba ser possível cumprir. Então, ali, na minha rotina de estudos, essas 6 horas, elas se encaixavam. E o que me parece que foi muito importante foi manter a constância no estudo dessas horas. Se eu tivesse 4, tudo bem, mas eu teria que ter me dedicado, assim como eu me dediquei a essas 6, durante essas 4. Se eu tivesse 8, o que importa é essa dedicação e essa constância. Então, eu tinha 6 e isso cabia no meu dia, eu me organizava para que isso coubesse, para que eu não falhasse com meus estudos nessas horas do dia que eu tinha me disposto a estudar. Perfeito. Porque justamente, o que eu falo para os concurseiros, alunos, todo mundo? Que você pode ter 2 horas, 1 hora, 3 horas, mas essa hora, digamos que você tenha 1 hora só. Você tem 2 empregos, cuidar de família, cuidar de um monte de gente, e você tem só 1 hora por dia. Essa 1 hora focada. Celular, modo avião, e você estuda só, estudo, é focado naquele estudo. É 1 hora de concentração. Às vezes você está lá, você tem o dia inteiro. Ninguém não trabalha, não faz estágio, não faz nada. Você só estuda de manhã, tarde e noite. Mas estuda 10 minutos, dorme, assiste um filme. Isso não é estudo. Então, assim, é melhor você estudar 1 hora focado do que 10 horas desfocado. Perfeito. Que fale. Não, é que você também me perguntou, né, a divisão. Então, assim era dividido no dia essas 6 horas. Só que nem sempre esse estudo, né, que você também me colocou, quanto à primeira fase. Então, nem sempre esse estudo, durante essas horas, se deu da mesma forma. Então, durante essas horas, teve um momento da vida que eu fazia um cursinho preparatório. Então, tudo isso ia entrando nas minhas horas de estudo. E é isso a próxima pergunta. Cursinho você fez, doutora Rafaela? E quando eu falo doutora Rafaela, é pressão, entendeu? Fez cursinho, Rafaela? Você fez, então? Fiz sim, porque... Mas é necessário? Você acha que precisa fazer? Eu acho que precisa. Por quê? Porque o professor tem a responsabilidade de ter lido, né? E eu digo isso hoje, sendo professora, estou aqui com outro professor, de ter lido ali pelo menos 5 doutrinas para te falar sobre um tema do processo civil. Se ele vai dar aula de precedentes, ele leu pelo menos, leu Marinoni, leu Mitigeiro, leu ali 5 doutrinadores, leu Teresa, para te trazer o que é importante dentro daquele tema. Então, o seu professor fez aquilo. Você, concurseiro, não vai ter tempo de fazer isso, de pegar todos os livros, daí ir no livro,
pegar todos os concursos ou uma série de provas anteriores e ver o que tem maior incidência, o que está sendo cobrado em concurso, como está o entendimento jurisprudencial sobre aquela questão. Então, se o aluno sai sem cursinho, ele vai ter que fazer tudo isso. Então, é impossível passar sem fazer um bom curso preparatório? Não acho que é impossível, mas vai levar muito mais tempo. E esse é o ponto que é o objeto mais precioso que nós temos, é tempo. Então, eu sempre falo para todos, todo mundo que pergunta, cursinho, faço ou não faço? Faz, porque você está investindo, você está economizando o seu tempo. Concordo. O professor, ele vai ser o especialista naquela matéria e ele já vai fazer o resumo e apresentar tudo esquematizado para você. Você vai poupar muito tempo. Então, assim, eu, na minha opinião sincera, eu acho cursinho essencial. Eu falo que eu aprendi direito no cursinho, né? Na faculdade a gente vai levando, eu falo que é a instalação de um software, né? A gente instala ali o software na faculdade, só que daí depois os programas específicos é no cursinho. E na escola da magistratura aqui, doutora, você é a nossa diretora aqui da escola da magistratura, como que é? Eu quero spoiler. Nós temos um cursinho aqui, nós temos, né, um preparatório. Como é que funciona esse preparatório aqui na escola? O preparatório para magistratura, ele funciona exatamente com vistas a fornecer ao nosso aluno esse material. Um bom caderno, que eu falo, o nosso aluno, ele tem que ter condições de ter ali a segurança de que quando ele for prestar o concurso da magistratura, um concurso para o Ministério Público, for prestar um concurso de Defensoria Pública, ele tem que ter a segurança de que se ele estudar, eu acho que está no caderno dele, ele vai passar. Então, o professor, ali todo o edital do concurso da magistratura, no caso, é coberto pelo programa de preparação à magistratura. Então, os professores, eles recebem os pontos das respectivas disciplinas desenhados a partir do edital do concurso da magistratura. Então, o professor aqui tem o dever de explorar todos aqueles pontos que são cobrados no concurso. Consequentemente, isso faz com que o nosso aluno tenha um material, eu falo aqui um caderno, mas que ele tenha material que contenha tudo que pode ser cobrado dele nesse concurso. Então, se depois ele estuda por intermédio deste material que ele constituiu ao longo do tempo que fez o curso preparatório, ele tem que ter total condição de ser aprovado no concurso da magistratura. E eu cheguei a uma conclusão, Rafael, o seguinte, tive que fazer 3 cursinhos. Eu fiz 3 cursinhos, né? Então, eu tenho uma experiência de cursinho aí, porque eles me perguntam, qual é o melhor? Qual cursinho fazer? Essas perguntas são clássicas do concurseiro, né? E no curso, como estudar para concurso, eu respondo. Eu chego e falo de uma maneira mais aprofundada aqui, eu dou um spoiler, né, do curso ali, que eu falo o seguinte, que um cursinho complementa o outro. Então, assim, uma matéria que você tem mais forte num curso, no outro curso você pode ter ou mais forte ainda, ou pelo menos complementa. Eu fiz um ano inteiro junto com a faculdade, eu fiz o cursinho junto com a faculdade, tinha, por exemplo, previdenciário. No cursinho que eu fiz depois da faculdade, depois que eu me formei, não tinha previdenciário. E o quê? A minha primeira profissão, procurador federal, eu fiquei 2 anos e meio trabalhando só no previdenciário. Então me ajudou muito a matéria previdenciária. Então assim, você quer fazer escola da magistratura? Faça o cursinho, vai fazer outro, junta esses materiais e se prepara melhor ainda para o concurso que você quer ali na reta final. Nesse caminho, preste todos. Vai ter agora técnico, analista, teve um mega concurso que teve agora, do BNDES, esteve agora. Então, assim, preste os concursos, vai ganhando experiência, vai ser muito importante. Rafaela, vamos lá, eu falo que é uma terapia, né, regressiva da sua vida. Sim. Nos dias anteriores da prova objetiva, você fazia algo, prova objetiva, estamos na primeira fase, você fazia algo especial ou não? Vida normal. Aí você que me fala, tinha algo especial que você fazia? Olha, eu nos dias anteriores, então imediatamente anterior às provas objetivas, eu particularmente gostava muito de ler súmulas. Então, fazia a leitura ali das súmulas, porque era algo que era rápido, algo que sempre caía em primeira fase,
E assim, para a primeira fase como um todo, depois de passar desse momento de fazer um cursinho ou mais cursinhos, preparar um bom material a partir do que coletava fazendo esses cursinhos, eu senti muita diferença na minha pontuação depois que, eu não digo que para estudar para a primeira fase só estudava por lei seca, isso não. Mas depois que saiu o edital, então digamos ali 2 meses que antecedem a prova, eu vinha seguindo meus estudos por esse material que eu fiz num primeiro momento no cursinho preparatório. Então faz um bom material, fica ali 1 ano e meio desse tempo de estudos sendo usado para fazer um bom material. Feito esse material, estudava esse material. Mas eu percebi grande mudança assim, no incremento da pontuação na primeira fase de concurso, quando, depois que saiu o edital, ficava então por uns 2 meses antes da primeira prova, da primeira fase, a prova objetiva, né? múltipla escolha, isso. Exato, então antes disso ficava ali esses 2 meses só na lei seca. Então isso fez muita diferença, e nessa lei seca e entra também as súmulas, enfim. Você tem esse material ainda, Rafaela, ou jogou fora? O pior é que eu tenho. Você tem esse material? Opera para tudo. Tenho. Tudo. Vamos leiloar. Será que vamos fazer um leilão? Excelente material. Leilão, olha só, da doutora Rafa. Gente, isso aqui vale ouro. Vamos conversar atualizada. Então, não, de repente eu vou conversar, vou tentar convencer a doutora Rafaela a mandar uma foto de algum material e a gente publica, fala assim, ó, esse é o meu material que eu falei ali no EMAPcast. Deixa comigo, doutora Rafaela. Depois eu explico dessa próxima pergunta, Rafaela. No dia da prova, você fazia algo especial, algum comportamento, alguma atitude que você tinha, você dar 10 pulinhos, tinha alguma coisa no dia da prova? Agora vamos para a parte das estranhezas. Das estranhezas, gostei, estranhezas de concurso. Vou anotar, isso é excelente, viu? Tinha, assim, algo que eu precisava fazer antes de toda a prova. Então, normalmente os concursos começam super cedo, né? E você entra na sala ainda antes, meia hora antes, já tem que entrar e já não pode mais usar celular, não sei. Mas eu tinha que ligar para minha mãe. Então, assim, eu ligava, queria só ouvir aquele boa prova, e que ela me dizia daí, sua vela já está acesa. Então, minha mãe tinha a missão fora dali, né, de fora da sala de aula, ali de fora da prova, mas eu precisava falar com ela e ela precisava ouvir aquela frase de que ela tinha acendido minha velinha, me desejando boa prova. Então isso eu precisava fazer antes de toda a prova, assim, e eu também, quando você falou da importância, né, de fazer mais de uma prova, porque é só no momento que você vai até lá, eu sei que isso implica custos, né, mas é só no momento que você está no ambiente também da prova que você percebe algumas situações que fazendo, eu vou pegar a prova, depois eu imprimo e faço de casa. É legal resolver questões, é importante, super importante, eu fazia isso, mas também, sempre que possível, ia fazer provas, porque eu me sentia extremamente incomodada com pessoas que ficam fazendo barulho, assim. E isso me incomodava muito, eu tinha dificuldade de me concentrar com aquela pessoa que fica chacoalhando, ou fica abrindo alguma coisa para comer e fica mastigando enquanto eu tô tentando fazer prova. Então tinha essas coisas, era uma estranheza, mas que era algo que acontecia no decorrer da prova e que eu precisei aprender a lidar. Então isso poderia ter tirado minha concentração, como tirou algumas vezes, mas depois ali, quando era o concurso daqui, ou o concurso que realmente tinha que dar certo, eu já estava mais habituada com essa situação. Então, por isso, retomando essa questão de, realmente me parece muito importante fazer provas sempre que possível. Mas da única coisa diferente, assim, que eu fazia era isso mesmo, era essa ligação que era necessária fazer em toda a prova. E ó, Rafaela, que legal, né? Tem um dos módulos do curso, né, como estudar para concurso, né, que tem aqui na Escola da Magistratura, eu falo do vampiro de concurso,
Que o vampiro de concurso é justamente aquele candidato que coça o dedão na prova, e ele faz barulho, e vai comer um bombom, abre, fica 10 horas abrindo a embalagem, desconcentra o aluno. Parece que ele é pago para atrapalhar os outros. Parece que ele é pago, ele suga a sua energia. Por isso que eu falo que é vampiro de concurso, ele suga a tua energia. Tem uma técnica lá, eu não vou dar spoiler, tem uma técnica que eu ensino como evitar o vampiro de concurso, que é esses Vou ter que assistir. chato que atrapalha você, entendeu? E é complicado. E por que, Rafaela? Que agora eu quero saber, no dia da prova, nervosismo. Você ficava nervosa? Eu ficava nervosa, ficava bem nervosa. E você fazia alguma coisa? Você tinha alguma técnica, alguma coisa assim? Eu sempre também, além dessa questão da ligação, assim, eu sempre fui muito da respiração. Então, assim, eu parava ali. Então, antes, eu gostava de chegar antes, exatamente para ir lidando com o ambiente, sentindo o ambiente. Então, eu gostava de já entrar na minha sala, né, e antes ali ao banheiro, tal, saber onde estava a minha sala, entrava na minha sala antes mesmo de começar a prova, não deixava ali para os últimos minutinhos, eu entrava assim que possível para respirar. Então eu focava mesmo na minha respiração, enquanto uma técnica para tentar mesmo me acalmar, e também fazia sempre uma oração. Então, né, aí para essa relação com a fé também, além, né, quando você me perguntou logo no começo do nosso bate-papo se tive apoio da família, que eu disse que, sem sombra de dúvidas, isso foi essencial, foi muito importante para mim, mas também foi um período em que eu estava em grande sintonia com a minha fé. Então, foi um período que isso também foi muito importante e era uma maneira de me acalmar nos dias mesmo da prova, que sim, como todo mundo, eu ficava nervosa. Rafaela, pode parecer coincidência. Para quem estiver assistindo e já viu o curso, as 25 aulas e mais a aula extra, parece que o roteiro, você é o roteiro. Parece que você é o roteiro. Por quê? Um dos módulos eu falo de nervosismo. Eu ficava nervoso. Era inconsciente. Eu sentava, minha barriga já dava um desarranjo, eu tinha que correr pro banheiro. Era uma coisa assim, era uma coisa, nervosismo puro, que estresse, e ele estourava na hora da prova ali, eu tinha que ir pro banheiro. E aí o que acontecia? Por isso que eu falei prestar todos os concursos. Eu vou calejar. O concurseiro, ele precisa calejar, ele precisa sentir isso, a emoção. A emoção e aprender a controlar. Como? Prestando todos os concursos. Então, depois você começa a calejar. Depois de 10 concursos, já fala, tá bom. Nem liga mais pro vampiro. Nem do vampiro, entendeu? Tá coçando o dedão, toma a caneta, pode coçar. Você vai, coça com a caneta aí, cara, vai, fica tranquilo, entendeu? E aí vai ser nesse aspecto. Exercício físico, doutora Rafaela, você fazia, você cuidava do corpo também? Ou era só a cabeça? Não, eu cuidava do corpo, achava, assim, que me ajudava. Então, uma parte do meu dia sempre foi pensada para ter uns minutos dedicados a alguma atividade física. Então, na época eu gostava, sempre gostei também de fazer luta, fazer Muay Thai, enfim. Não importa, né, o que cada um gosta de fazer, mas eu acho que quando do cálculo dessas horas possíveis para se dedicar ao estudo ao longo do seu dia, é sim sempre muito importante reservar um tempo para atividade física, porque eu fazia isso e para mim dava muito certo, porque senão o concurseiro em si, esse momento que é um momento de muito estudo, a gente fica mentalmente cansado e o corpo não sente nada. Então eu acho que é sim importante esse equilíbrio e que a gente cuide também do corpo e não só da cabeça. Perfeito. E até porque Polícia Federal tem prova física. Exato. Você pensar juiz, promotor, delegado, não tem prova, delegado federal tem, mas delegado civil, você tem a prova física. Então você tem a corrida, você tem a natação, você tem o salto, tem a barra, então você precisa manter o teu corpo. E fora, é diferente um Fusca, prestar concurso, Fusquinha lá, e uma Ferrari. Então o teu corpo, estando bom, a cabeça vai estar bem.
É o ideal romano, eu sempre falo, mente sã, corpo são. É o ideal romano de perfeição. Então precisa cuidar dos dois. Perfeito, muito bem. Tudo bem, tô gostando de Eu ver. segui as dicas, Tá né? seguindo as dicas, viu? Direito autoral, eu vou reservar, tá, Rafaela? Direito autoral. Tá bom. Memorização, Rafaela. Você tinha alguma técnica? Como é que a gente consegue memorizar essa quantidade que tem de informação? Como é que você fazia? Você tinha alguma coisa que você fazia especial? Já busquei ali naquela época conhecer um pouco disso. Tinha amigas que eram que desenhavam ou faziam fichas, fichamentos. Isso eu não fazia. O que eu fazia para memorizar era ler repetidamente. Uhum. Então, claro, a primeira vez que eu passei pelo meu material de estudos, então depois de formar esse caderno num bom cursinho, o tal do caderno, que vai vir depois. Ah, vale ouro esse caderno! Depois de formar esse caderno, eu passei por ele lendo mais detidamente, estudando de fato, né? Indo para uma doutrina, se eventualmente ficava com alguma dúvida em algum ponto específico do que o professor falou. Então, eu fiz um primeiro estudo mais detido, mais pausado desse material. E depois, então, uma vez feito de todo o material, de todas as disciplinas, aí sim ia para leituras, simples leituras daquilo que já tinha sido feito pelo professor, com as minhas anotações, com os meus grifos. Então, já destacava aquelas partes principais e depois lia uma, duas, quantas vezes fosse possível passar por aquele material, e era assim que eu conseguia memorizar. Então, lendo com repetição. Fora isso, eu não tinha nenhuma técnica outra. Legal. Ah, muito bem. E matéria preferida, Rafaela? Você tinha alguma matéria preferida? Olha, eu sempre gostei mesmo de processo civil, direito civil. Eram minhas matérias preferidas. E agora é a pergunta. Essa não é a pergunta da matéria preferida. Matéria menos preferida. Não falar que não gostava. Tinha alguma? Você fala a tua que eu falo a minha. A minha processo penal. Processo penal, Uhum. trabalho, processo do trabalho. Isso é verdade. Nossa. Essa, Rafaela do céu. Mas eu pergunto pra você. Você estudava processo penal? Estudava. Trabalho ou processo de trabalho? Estudava. E eu não só estudava, como eu começava a minha semana estudando as disciplinas que eu menos gostava. Uhum. Então, dividia essa carga horária diária entre todas as disciplinas. Dentro da semana, colocava todas as disciplinas do edital e tinha que passar pelas disciplinas do edital pelo menos uma vez na semana. E começava sempre, essa era uma técnica minha, começava a minha semana, já que o domingo tinha sido um dia de folga, de pausa, começava a segunda-feira estudando exatamente processo penal, direito penal, essas disciplinas que eu tinha menos afinidade, e depois ia deixando as que para mim eram mais leves, mais para o fim da semana, que é quando em tese eu já estaria mais cansada. Concurseiro e concurseira. A doutora Rafaela aqui viajou ao tempo. Aquela Rafaela concurseira, ela pegou o meu curso aqui, e ela viu há décadas atrás. Porque eu tô... Rafaela, Jura? no curso, eu falo da equação de segundo grau. O que é? Eu vou dar uns spoilers aqui. A equação de segundo grau é uma parábola. E nós precisamos distribuir as matérias durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todas as matérias. Perfeito. Não adianta você fazer o mês do constitucional. Que eu sempre falo o seguinte, parece aquela mesa do DJ de botões. Então, perfeito. Um mês estudando só constitucional, esse botão vai subir. Todos os outros botões das outras matérias vão cair no esquecimento. Concordo. Então, todas as matérias têm que encaixar durante a semana. Doutora Rafaela, viajante do tempo aqui, ela sabe o curso. Ela sabe... Mas, Rafaela, eu gosto de brincar isso, porque é esse método que eu identifiquei, que você começa a perceber que pode ser, digamos assim, natural, né? Alguém ensina, você pega, você vai aprendendo durante anos. Durante anos.
Você vai pegando uma dica aqui, uma dica ali, e aí você vai estudando. Trabalho, processo de trabalho. É uma questão pessoal. Não gosto. Uma questão não gosto. Tinha que estudar? Tinha. Advogado da União? Caía. Procurador federal? Cai. Direito do trabalho. E óbvio, a matéria de trabalho. Procurador do trabalho e Ministério Público do Trabalho, juiz do trabalho. Quer dizer, você tem várias carreiras que a matéria são importantes. Processo penal, importantíssima. Entendeu? Para magistratura, Ministério Público, tudo. Então, tem que estudar todas as matérias. E aí depois, a hora que você passa, aí você fala assim, eu não quero mais. Trabalho, processo de trabalho, mas mesmo assim, lembra na inicial? Temos direito de trabalho. Às vezes tinha umas ações ali trabalhistas municipais que eu tinha que julgar. E agora que entrou, né, no concurso da magistratura estadual previdenciário, por exemplo, e pela competência delegada, a gente já tinha que lidar com direito previdenciário no início da carreira e não tinha no concurso. Agora tem no concurso. Talvez essa fosse ser a minha segunda-feira, se fosse hoje, terrível, né? Terrível, assim. Terrível, previdenciário, mas tem que entrar, com certeza. Rafaela, agora eu preciso tocar na ferida. Eu preciso falar de um tema importante, porque isso me afetou, deve ter afetado você, apesar de eu ainda estou no 1%. Acho que você está no 1% daquelas pessoas mega inteligentes. Mas a pessoa que não está assistindo, o aluno, concurseira, reprovação. Você já foi reprovada em algum concurso? Como é que você lidou com isso? Sensação, ficou meses chorando? Quero saber detalhes. Reprovação. Eu acho que não tem, na minha opinião, não teve reprovação. Foi lá, tava passando, é sério. Tinha uma banquinha lá assim, concurso da magistratura, faça sua inscrição aqui. A doutora Rafaela foi lá, fez a inscrição e passou. Pronto. Então a pergunta, reprovação, doutora Rafaela, você já teve na sua vida? Várias. Não foi uma, não foram duas, foram várias. Tive várias reprovações em concurso da magistratura, até porque sempre usei essa sua dica, né, lá atrás, mesmo sem conhecê-las, no sentido de prestar concursos. Prestei, inclusive antes de ter os 3 anos, então ia prestando mesmo. E depois também, que tinha já os 3 anos, que já podia passar, não, recebi vários. E por isso eu digo que nesse caminho, além da disciplina, que me parece ser, sim, uma palavra norteadora, outra, para quem faz parte dos 99% que não vão passar no primeiro concurso, outra palavra que me foi muito cara nesse período é perseverança. Perfeito. Eu acredito que quem está disposto a prestar concursos, em regra, está disposto também a receber esses nãos e tem que saber lidar com eles, porque a vida do concurseiro também não pode parar. Então, fiquei triste, fui reprovada, chorei, fiz o que eu quis, mas só naquele dia. No outro dia, acordar cedo, voltar a estudar, pegar a prova. Se já tiver saído o gabarito, melhor ainda. Eu vou, então, começar a estudar, ver o que eu errei. Vamos fazer diferente da próxima vez. Aqui eu errei isso, aqui eu errei aquilo. Já começo estudando pela prova, por aquilo que não se pretende errar de novo. Mas no dia seguinte, dormiu chorando, já acorda preparado para voltar a estudar. Perfeito. E desistir? Você pensou naquela época desistir de concurso? Alguma reprovação que você fala assim, não, essa não é minha vida, eu vou fazer outro caminho, esse concurso, eu estava super preparado e deu um baque em você, deu um impacto grande. Pensar em desistir. Você chegou a pensar alguma vez? E complemento. Alguém te deu força? Alguém estava lá para te dar luz, para te dar aquela mão amiga? Porque é difícil a gente ter mão amigas nesse tempo, mas você teve essa esperança de alguém? Olha só, Murilo, estava aqui pensando, né, quando você estava fazendo a pergunta. Desistir mesmo, assim, eu não me recordo de ter pensado, agora não quero mais, vou fazer outra coisa da vida. Eu, meio que eu acreditava que era aquilo que eu tinha que fazer da vida, mas teve um momento em específico em que essa reprovação foi mais dolorosa que as outras, que então foi um momento que eu não cheguei a pensar em desistir, mas que isso me abalou de maneira mais forte do que das outras vezes. E isso aconteceu, para a gente ver, também
acho que seria demais nós acreditarmos que vamos passar onde eu quero passar, o estado que eu quero passar, o ano que eu quero passar, ou quando eu me sinto mais preparada. O concurso público não é isso. Então, tem também outras questões que vão afetar diretamente sua vida, tem o sobrenatural, Deus, ou alguma coisa o que quer que se acredite, que também vai mover e vai definir o rumo das coisas ao longo desse período. E então, essa reprovação, ela se deu, bastante interessante até me recordar disso, porque em regra, como eu disse que eu sempre gostei muito do processo civil, do direito civil. Quando eu cheguei na fase das sentenças, porque isso que os concurseiros eu acho que também vão observando, chega um momento que, assim, parece que você nunca passa. E aí, então, foi quando eu falei para eles aqui que para mim fez diferença na primeira fase, que foi ali ler lei seca um pouco antes da prova, uns dias antes da prova. Isso fez muita diferença, eu aumentei muito minha pontuação, e de repente chega um momento que você passa em todas as provas objetivas, você começa a ser referência para aquele pessoal que está estudando. Quantas você fez, Rafaela? Porque meio que se eu fiz ali igual ou quase igual a Rafaela, eu passei. Então, parece que nunca vai chegar, mas chega uma hora que você passa, a prova objetiva vira meio quase uma certeza, e aí então vai para a segunda fase. Na segunda fase, a gente ainda não entrou lá e também não falamos especificamente disso, mas né, tem algumas questões a serem superadas, nunca foi um gargalo, assim, para mim de reprovação. Tive mais dificuldade na primeira fase. Uhum. E depois, então, quando chegou na prova da sentença, só para chegar na história dessa reprovação, como eu sempre gostei mais de civil, processo civil, era, em regra, em todas as provas de sentença, acho que eu fiz, eu sempre fui aprovada na prova de sentença civil. Não tive reprovação na prova de sentença civil. Especificamente neste estado, eu fui lá, fiz a prova de sentença civil. Uhum. E fiz a prova, achei que estava tudo certo, tal. Fui para casa. Daí ainda liguei pro meu pai advogado há mais de 40 anos, enfim, e também sempre foi essa pessoa que estava ali para me estender a mão nessas horas. Pai, caiu isso, né, na prova, fiz assim, tal, trocando uma ideia com ele sobre a prova. Ainda ia ter a prova, sentença criminal no dia seguinte. Uma palavra. Você errou. Uma palavra. Rafaela, nem precisa fazer a outra. Tá errado. Você errou. Nossa, pai, psicologia, como assim? Vai falar assim comigo, eu tenho a outra prova pra fazer amanhã, o que você tá falando? E daí tudo bem, tentei, né, ali, ele, com a psicologia dele, lidou assim comigo, mas tentei me levantar, fui fazer a prova de sentença criminal no outro dia. Sai o resultado. Aprovada na sentença criminal, reprovada na sentença civil. E aí, então, eu achei que aquilo já, pra mim, era o fim do mundo, assim. Eu falei, meu Deus, eu cheguei até aqui, fui aprovada na minha primeira sentença criminal, tinha feito outras, sempre reprovada na sentença criminal e aprovada na civil. Chegou lá, agora que eu fui aprovada na bendita sentença criminal, eu fui reprovada na civil, que eu nunca reprovei. Então, assim, essa hora, eu falei, meu Deus, tá tudo errado. O que eu vou fazer? Vou ter que voltar a estudar. O que eu faço? Mas um mês depois, foi a prova oral aqui do TJ Paraná e eu fui aprovada. Uhum. E eu achava que aquele momento, eu realmente cometi um erro assim primário, que quem esquece o RG na frente da faculdade de Direito não vai cometer. Tá matriculado numa faculdade de Direito, já não vai cometer aquele negócio de litisconsortes com diferentes procuradores tem prazo em dobro. Eu não considerei prazo em dobro e aí falei de uma revelia lá que não existia e errei a prova da sentença civil inteira. E com isso, fui reprovada lá também. Falei, não tenho mais o que fazer, não tenho para onde correr. Era um ano que no meu trabalho estava mais tranquilo, porque não era ano eleitoral. Então, eu estava mais preparada, eu achava que eu estava mais preparada, eu estava estudando muito forte. Então, aquilo realmente foi um não que veio com um peso muito grande. E que não fosse o fato de ter logo na sequência uma prova... uma aprovação nas duas sentenças aqui no Paraná, seguida já de uma prova oral, talvez esse momento tivesse esmorecido um pouco. Perfeito, hein, Rafael? Top, hein?
E aí você compartilha uma história, eu vou compartilhar uma também. Eu tive também, eu falo que é momento bomba atômica. Cai uma bomba atômica em cima de você, é difícil você se levantar. É difícil você se reerguer. E eu classifico, eu tenho toda uma classificação, né? Como assim? Adoro matemática. E eu classifico os concurseiros, né, em 3 categorias. A do dancei bonito, aquele que você fica por 10 questões, 20 questões. A do quase, fica ali por 1, 2, 3, 5 questões. É a fase do quase. E a fase do passei. Então você tem essa classificação. Dancei bonito, o que você vai melhorar? Não, preciso melhorar constitucional, preciso melhorar processo civil. Então você vai focando, estuda naquilo que você quer. A fase do quase, que é por uma questão. Ficar por uma questão é terrível, entendeu? Mas aí a fase do passei, que é a primeira fase, molezinha, fica tranquilo. Eu tava, Rafael, em São Paulo, a hora que eu tava, a cabeça tava explodindo ali. Você só vê direito, só escuta direito, dorme pensando em direito, acorda pensando em direito. E eu fui fazer a segunda fase da magistratura em São Paulo. E aí, né, a ex, né, a falecida, ex-falecida, né, ex-namorada, né, que minha esposa, meu amor, eu te amo, não escute essa parte, ela me chamou para uma DR, uma discussão de relacionamento antes da prova. Deus. Eu conto no curso, eu falo, eu abro meu coração no curso também. Eu falo assim, é necessário? Não era necessário, mas eu fui. E aí me abalou. Que nós vamos terminar, realmente terminar. Você vai passar e tal. Eu fui no dia da prova, abalado. Tava assim, eu sou uma pessoa bem racional, mas eu fiquei abalado. Caiu na dissertação, em São Paulo é uma dissertação na época, sobre o meu TCC da faculdade, que era execução de alimentos. Eu sabia as súmulas de cor, jurisprudência de cor, eu sabia tudo de cor, mas fiz uma prova terrível. Resultado, não passei, passei para procurador federal. E é o que eu falei, desisto. Não, eu fiquei adormecido. Aí fiquei adormecido, 2 anos e meio. Só que daí eu comecei a falar assim, mas eu quero ser juiz. Eu quero ser juiz. E aí eu voltei. Aí voltei a estudar, usei as técnicas, né, que eu já tinha tudo ali já desenvolvido. Usei as técnicas, passei aqui no Paraná, e aí em São Paulo eu cheguei no exame oral. E aí eu falei assim, não quero, eu quero ficar no Paraná. Eu tava feliz aqui já. Tava feliz no exame oral. Murilo, você veio para São Paulo? Eu falei assim, eu não venho. Pronto. Mas tá bom. Porque nós vamos agora entrar, doutora Rafaela. Quando fala doutora Rafaela, o bicho vai pegar. Segunda fase. Eu quero saber, então, se você estudava só para a primeira fase ou se você já se preparava para a segunda fase. Como é que era isso? Se era junto? Se você se preparou primeiro? Você tinha alguma estratégia de como estudar? Como é que você estudava para a primeira fase, para a segunda? Era junto, era separado? Como é que você fazia, Rafaela? Era junto. Tudo junto. Tudo junto. Então, eu tinha esse meu material de estudos e estudando este material de estudos, no caso, esses apontamentos, um caderno ali feito no cursinho, estudando por ali, dividia, né, 2 matérias por dia ou 3, dependendo sempre da proporção que aquela matéria tem no edital, que aquela disciplina tem no edital. Então, claro que eu vou dedicar mais horas para o processo civil do que para ECA, né? Então, então, assim, dependia, claro, da carga horária que aquilo me demandava no edital. Ia dividindo por disciplinas, de modo que todas as disciplinas do edital entrassem ao longo da semana, dividia ali e colocava. Então, digamos que no dia, as minhas 6 horas fossem ser 3 de constitucional e 3 de administrativo. Ao longo dessas horas de cada uma das disciplinas, eu estudava esse material. Então, que era esse caderno. Esse caderno foi o que me deu base para todas as fases do concurso, nem só para a primeira e segunda, para todas, inclusive para a prova oral. Então, a base sempre foi essa. Aí, como eu disse, depois de já ter estudado, ou quando eu estava estudando este material, levando todas as disciplinas juntas, porque, concordo, o concurso ele não quer especialistas, então ele não quer que eu saiba tudo de constitucional e não saiba nada de outra disciplina. Então, eu ia levando tudo junto, estudando pela mesma base, e aí, então, abria o edital. Então, por 2 meses, eu deixava de ter como base de estudos esse material e pegava a Lei Seca, e também lá ia seguindo todas as disciplinas. Então, se eu ia ler o Código Civil, do primeiro ao último artigo, das minhas 2 horas que eu tivesse para ler, para estudar Direito Civil, lia lá, do artigo 1, deu para ler até o artigo X.
lia esses, marcava onde eu parei, passava a próxima disciplina, 2 horas de processo civil, do 1 até o X. Parei na semana seguinte ou no próximo dia que nessa divisão do meu tempo entrasse direito civil, eu ia continuar deste artigo X em diante, onde eu parei é onde eu volto no dia seguinte. Então, eu sempre estudei por um caderno, continuando exatamente da onde eu parei quando terminou as horas de estudos daquela disciplina, então eu não ficava voltando, parava ali e continuava dali, parava ali e continuava dali, e eu mudava só conforme a fase do concurso, então para a primeira fase, por no máximo 2 meses, para ir para a lei seca. Porque depois, quando estava na segunda fase do concurso, o tempo é muito curto entre o momento em que se sabe que realmente se está aprovado e a realização da prova discursiva. Então, o que eu conseguia fazer nesse tempo, aí sim, como eu já tinha estudado o caderno inteiro e ele já estava inteiro grifado, com esses destaques, aí eu escolhia algumas disciplinas para a segunda fase, assim como para a primeira, ia lá para a lei seca um tempo antes. Nesses meses também, um mês e meio que vai ter entre o resultado da primeira fase e a segunda, o que eu fazia era pegar alguns temas que, dentro das disciplinas, que possivelmente são temas que teriam mais incidência em concurso, o que eu sabia, né, por meio de sites, mesmo livros, né, tem livros que mostram ali a incidência de cada matéria dentro da disciplina. Então, responsabilidade civil, por exemplo, que é um tema super recorrente. E então, pegava no meu caderno esse tema da responsabilidade civil, já estava inteiro grifado, então, basicamente, relia o caderno nas partes grifadas, já numa velocidade muito mais rápida do que aquele primeiro estudo. Então, o estudo, ele sempre foi o mesmo, ele teve a mesma base, mas aí por um mês, mais ou menos, antes de cada uma das fases, que mudava um pouquinho o jeito de estudar. Rafaela, eu preciso lançar um desafio agora para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Perceberam que esse caderno da professora Rafaela é especial. Então, se tiver, você está lá no YouTube, Instagram, veja a plataforma que você estiver assistindo. Escreve aí na legenda, eu quero. Se a gente atingir 100, eu vou pegar e falar assim, doutora Rafaela, olha, todo mundo tá pedindo aí um spoiler, uma foto do teu caderno, aí uma base aí. Então, ó, desafio lançado para quem você tá nos assistindo aí, aluno, aluna nossa, concurseiro, concurseira, tá assistindo? Quer saber desse caderno? Até eu vou colocar eu quero. Então eu quero, se a gente atingir 100, se a gente atingir 100 pessoas interessadas, eu vou falar pessoalmente, doutora Rafaela, ó, agora tá feio, agora o pessoal quer ver esse caderno aí então, tá bom? Fica aí registrado, Rafaela, o desafio da internet, o caderno especial secreto da doutora Rafaela. Viu, Murilo? Você falando disso, até agora aqui, né, à frente da Escola da Magistratura do nosso estado, nós temos uma peça aqui, né, que todos nós conhecemos, é âncora na nossa escola, que falo que deve ter vindo para cá beber, porque ela é super nova hoje, que é a Mona Lisa, que é a nossa secretária da direção geral, tá aqui há anos na escola, e eu falo para ela fala, doutora, eu gosto tanto quando a doutora fala do caderno, até ela sabe a história do caderno, e eu uso, porque eu falo, eu quero que essa ideia seja passada para o nosso professor, porque eu quero que os meus alunos, que os nossos alunos tenham acesso a isso, que é um bom caderno. Eu falo, então eu quero que as pessoas, os professores que estejam aqui, saibam fornecer isso para o nosso aluno, porque para mim, essa foi, né, como fica claro aqui, ouvindo um pouco, foi a base mesmo do meu estudo, e eu acredito que é função, é papel do professor, a partir do momento que você se destina seu tempo para ser professor de um curso de preparação à magistratura, você tem que preparar o seu aluno para isso. Então, você tem que proporcionar que ele tenha o material que lhe vai possibilitar passar no concurso, que foi isso que eu tive lá atrás. Realmente foi esse cursinho que me proporcionou isso. Um marketing aqui, professora Rafaela, a Escola da Magistratura, ele tem essa segunda fase, digamos, esse preparatório de segunda fase. O que você pode falar pra gente? Se tem, se não tem? Não tem. Ou tem alguma coisa? Como é que funciona? Especificamente para a segunda fase, tem sim curso que
ensina a questão referente à redação das questões dissertativas, né, técnicas de redação das questões dissertativas e também cursos que são focados na redação das sentenças, sentença civil e sentença criminal, porque nesse momento me parece mesmo ser muito importante que o aluno solte a mão ali. Hoje, principalmente, né, que ninguém mais está acostumado a escrever as provas de concurso da magistratura, enfim, ainda são assim. E hoje, né, nós muito acostumados com computador, tudo tela de celular, é importante soltar a mão, aprender a escrever, ter ali um juiz ou profissional daquela carreira que você quer, no caso aqui a gente falando da magistratura, corrigindo a sua sentença. Então, para te dizer o que está certo, o que está errado, sob a ótica do examinador e não dele juiz, mas o que ele precisou fazer para ser aprovado. Então, tem esse curso preparatório para a segunda fase, específico, então, para as provas de sentença e também para questões discursivas. Eu tenho mais uma pergunta, professora Rafaela, no seguinte sentido. Português, e depois eu vou explicar. O aluno, aluna, concurseiro, precisa ter um bom português aí ou não? Ou ele pode falar, nós vai, nós fumo, nós não voltemos? Como é que a professora Rafaela vê essa questão do português? E se a Escola da Magistratura tem também alguma coisa assim que pode ajudar esse aluno aí que está buscando aí uma melhoria? E depois eu vou contar a minha história. Então, pergunta, professora Rafaela, português jurídico é importante para o concurseiro, para a concurseira? É essencial, é essencial. Eu acredito, assim, já tive a oportunidade de ver provas de concurso, de conversar com pessoas que fazem esse exame, já atuei muito em correções mesmo, em cursinho aqui, então com muitos espelhos de correção, então não é uma questão, essa juíza não gosta que escreva errado, nenhum concurso vai admitir alguém para o cargo de juiz se essa pessoa não faz bom uso da língua portuguesa. Então, tem que usar corretamente a língua portuguesa, assim, é basilar, é essencial, tá? Antes, não importa se você sabe tudo lá dessas disciplinas todas que nós falamos, das 13, hoje, salvo engano, 15 até, disciplinas que compõem o edital do concurso da magistratura, se você sabe tudo delas, se você tem um português ruim, sinto muito, passou na primeira fase, vai ficar na segunda fase. Professora Rafaela, eu senti isso na pele, infelizmente. Eu senti na pele. Eu coloco para os alunos no curso, né, como estudar para concurso público, eu mostro 2 provas minhas de procurador federal. Uma que eu fiz no começo do ano e outra que eu fiz no final do ano, ao final do ano que eu fiz. A do começo do ano, meu português, eu sou da matemática. Por isso que eu falo, eu sou de exatas ali e eu quis focar em humanas. No começo do ano eu prestei procurador federal, tirei lá na nota máxima, fui para a segunda fase, 5.4 ou 5.6, tive 20 erros de português, 20! Minha nota caiu para 4 ponto tijolo, não passei, mas muito erro de português. O que eu fiz? Curso, eu falo isso aqui, uma das regras de ouro do curso que eu falo lá, tem que fazer curso de português. Comecei a fazer. No final do ano, novembro, eu já tinha quase 8 meses de curso de português, era uma matéria eletiva que tinha no cursinho, e aí eu fui fazer. Tirei 6.47 na prova e 0 erro de português. É água para vinho. É a mudança da água para o vinho. Não, isso é essencial, é basilar, e é isso que eu falei. Né? Não vai passar. Se tiver muito erro de português, erros crassos, e sim, a Escola da Magistratura tem um curso de português jurídico que agora, inclusive, foi atualizado de acordo com o Pacto da Linguagem Simples do CNJ. Excelente. Então, porque é isso, não é o nosso português que nós temos que usar na redação de uma sentença, alguém está fazendo concurso, né, nós estamos aqui falando para quem está fazendo concurso. Vai escrever igual escreve no WhatsApp? Não vai. Não vai. Vai ter que escrever numa linguagem jurídica. É técnico. Nós escrevemos a sentença, é um texto técnico. Mas ser um texto técnico
não se confunde com o fato de se utilizar preciosismos jurídicos. E vem aí o pacto pela linguagem simples do CNJ para trazer exatamente isso. E por isso o nosso curso de português jurídico já vem com essa atualização para dizer, precisa ser um texto técnico, você vai aprender a redigir um texto técnico que pode te fazer passar num concurso público, porque se você não tiver condições de usar bem a língua portuguesa, você não vai passar, mas sem também trazer palavras que são desnecessárias e que muitas vezes a gente acaba utilizando por achar que fica mais bonito, só que o examinador não vai querer que você utilize esse tipo de palavra e o curso já vem para mostrar tudo isso. Que eu sempre falo que alguém lá atrás falou que dizer igual o mestre Yoda, né? Que eu falo assim, igual o mestre Yoda, ficar invertendo predicado, verbo, sujeito. Aula, eu estou dando, eu estou, aula, dando, eu estou. E tipo, o que é problema é que concordância verbal, nominal, você se perde. E aí, por uma bobagem para querer escrever bonito, e eu não esqueço o meu professor, ele falava sujeito, verbo, predicado, ponto, frases objetivas, simples, ideias intercaladas, ligadas ali, o link entre as ideias. Então isso daí é fundamental. E olha, Rafaela, como que é legal, né? Um aluno meu da graduação não está conseguindo passar na OAB, na segunda fase. Primeira fase ele está conseguindo, e ele me mandou, né, o Fernando. Fernando, se você estiver assistindo, ó, já falei, o Fernando mandou, professor, o senhor pode me ajudar? Eu falei assim, posso, Fernando. Eu falei assim, me manda no e-mail, né? E depois eu já dou uma olhada ali, o que tá faltando, né? E eu olhei a prova dele, depois eu fiz os considerandos lá, falei pra ele, falei assim, ó, Fernando, eu não posso ser coach, eu não sou coach, eu não sou treinador individual. Você é meu aluno, você meu aluno, eu tenho que ajudar você, né? Eu tenho esse carinho especial. Eu falei assim, mas não vou fazer coach não, hein? Não vem com conversa não, né? Vou te dar umas dicas, ó, faz isso e faz o curso de português da Escola da Magistratura. Eu identifiquei isso nele. Eu falei assim, olha, você tá aqui com problema com concordância verbal, concordância nominal, olha a tua escrita, como é que tá, a ideia tá perdida aqui no texto. Eu falei assim, faz o curso, a Escola da Magistratura tem uma matéria específica português, vai lá, compra só o módulo português, começa a fazer. Você vai ver a mudança tua na escrita. Terceira fase, doutora Rafaela, fase oral. Você estudava para o exame oral? Como que você fazia para exame oral, para estudar para o exame oral? O exame oral, alguém quer uma preparação muito mais psicológica, eu acredito, do que psicológica, emocional, do que técnica. E para mim, nesse momento, foi bem difícil entender que eu precisaria fazer um curso específico para a prova oral, para aprender técnicas de oratória e deixar de estudar, nem que fosse por um momento. Isso para mim foi realmente difícil, porque era a primeira vez que eu só fiz uma prova oral na vida, que foi aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, então era a primeira vez que eu tinha sido aprovada para uma prova oral, aprovada nas provas de sentença. Então, eu queria usar aquele tempo que existe entre o resultado de uma fase e a prova oral para estudar. E eu só queria fazer isso, eu queria me enterrar, não queria mais dormir, não fazer mais nada e ficar estudando, porque, afinal de contas, eu estava na última fase do concurso. Ali, sabiamente, e também ouvindo colegas, pessoas que tinham passado já por uma situação parecida, eu consegui destacar um tempo disso para estudar técnicas de oratória. E aí, então, deixar de estudar o direito mesmo para focar naquilo que iam me passar e que me passaram, de fato, no curso. Hoje, eu posso dizer que foi essencial, que eu super recomendo. Se nós estamos falando aqui de dicas, é sim uma dica, é muito importante fazer um curso para a prova oral, porque é quando, então, eu ficava realmente, eu gosto, assim, é importante para mim trazer isso agora, porque me deixava, assim, angustiada. Como eu vou deixar de estudar para ficar ali? Vamos lá, respira, não sei como. Faz uma pausa antes de responder. Pense, faça tal coisa. A técnica da respiração. Técnicas que não estavam falando. O processo funciona assim, os princípios são esses. Não era nada de direito.
Então, como eu ia parar de estudar direito para focar na respiração? Não fazia muito sentido. Mas depois tudo se explicou e hoje, com certeza, se tem algo que eu posso dizer é que é necessário fazer uma preparação específica para a prova oral. Porque é um momento que é diferente de tudo que se passou. E o maior índice de reprovação vem mesmo dessas desestabilidades emocionais. Essas regras que você está falando, tem no seu caderno especial, Não. Rafaela? Ah, não. Ah, bom. Eu já ia confiscar, assim, ó, eu já ia, né? Como você, nós somos de primeiro grau, eu já ia chegar no TJ e falar assim, desembargador, olha, corregedor, precisamos aprender um caderno aí, tá? Um caderno muito especial. Não tem, então. Esse não tem. Essas não. Ah, São um adendo aí, um caderno à parte. muito bem, bom saber. Seu exame oral, Rafaela, você lembra como é que foi? Você pode descrever como é que foi a sala? Foi uma salinha? Como é que foi o seu exame oral na hora ali? Você ficava em pé, sentada, examinadores? Você lembra disso? Nossa, eu lembro de tudo, tudo, tudo. Parece que eu fotografei e isso tenho muito, muito claro na minha memória. E eu não sou ótima de memória, assim, mas esse dia e esse momento tenho tudo. Então foi no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tinha uma sala reservada para que acontecesse esse exame oral. Os examinadores, avaliadores, então, eram 13 desembargadores, juízes, tinha também ali o representante da OAB. Eles sentavam no semicírculo, então, uma meia ferradura ali. Eu e todo mundo que seria arguido sentava, então, numa cadeira e ficava ali de frente para esse semicírculo, com os desembargadores, os avaliadores ocupando esses lugares, então eram 13. Uhum. Eu sentada assim, com o microfone, como eu tô aqui, então numa mesinha, e tinha um copo de água aqui, tinha uma vade-mecum, que eles deixam ali para acessar, se eventualmente quiser, a lei seca, e esses avaliadores sentados, então, aqui na minha frente, e quem quisesse assistir ficava aqui na minha parte de trás, aqui nas costas. E tinha, assim, bastante gente assistindo ali. Aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, eles faziam o sorteio de um ponto, dos pontos das disciplinas que seriam objetos de arguição com 24 horas antes da data marcada ali para acontecer a arguição oral. E então, primeiro fui até esse lugar, sem me sentar ali, mas assim, teve um reconhecimento do espaço previamente, e isso acho importante, mais uma vez, para trazer segurança. Eu acho que desmistificar o ambiente foi importante, estar ali, não só na hora de ser arguido, estar um pouco antes. E então, nós ficávamos, todos os candidatos ficavam numa sala lá atrás, e só iam chamando pelo nome quem ia ser arguido, né? De modo que os candidatos não pudessem assistir a arguição do colega que estava sendo arguido naquele momento. Então, lembro sim, lembro de tudo, lembro de alguns desembargadores, pessoas que estavam nessa banca, e lembro bem do ambiente também. Ah, excelente. Então, é semelhante. O meu também foi semelhante, então. Eu fui fazer o reconhecimento também. Só que diferente de você, Rafael, eu fiquei em pânico. Eu cheguei a olhar e falei assim, Jesus amado, olha essas perguntas. Mas eu fiquei lá, sempre prestando atenção, fiquei vendo o comportamento dos candidatos ali, né, no exame oral. Voltei pro hotel, eu também sou de São Paulo, né, então eu tava num hotel aqui. E aí eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus, respeito quem não acredita em Deus. Não tem problema. Eu falo que Deus não quer que acreditem nele, quer que você faça boas ações. Com certeza. Ponto. Que você tenha um coração bom, seja uma boa pessoa. E aí foi assim, aquele momento que eu tava sozinho, né, e rezando, eu falei assim, olha Deus, se for para eu ser juiz, né, vai ser juiz, eu vou ser, eu não vou deixar pânico, me desestabilizar, que amanhã então eu fiz a minha parte, eu estudei, né, então eu peço a sua ajuda, né, me ilumine aqui, que eu esteja bem, que eu esteja uma noite de sono maravilhosa e que amanhã eu consiga responder todas as perguntas dos examinadores. Então foi semelhante, estratégia é isso, é importante você reconhecer o ambiente. Foi perfeito, Rafael. E a Escola da Magistratura? Tem algum curso para exame oral? Tem algum curso que a gente oferece aqui para preparatório? Sim, tem um curso
que é específico para a prova oral. É um curso que, inclusive, tem uma tradição de grande aprovação no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, um curso que está acontecendo agora no momento, porque nós já estamos às vésperas aí de mais uma prova oral aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e esse curso ele é bastante completo, visa exatamente trazer para o candidato essa segurança, porque as perguntas, se analisadas, as perguntas que são feitas em provas orais, elas não são as perguntas mais difíceis quando se considera tudo que já se enfrentou ao longo do concurso da magistratura. Então, são perguntas que elas não têm elevado grau de complexidade em regra. E o que pode tirar alguém dessa fase é o fato de não conseguir manter um equilíbrio emocional. Então, é muito importante essa conexão com Deus, essa busca do reconhecimento do local, tudo no intuito de estar o mais tranquilo possível no dia da prova oral. Não que eu estivesse, eu busquei fazer tudo isso, fui para uma prova oral extremamente nervosa, mas ali também estou agradecida pelo fato, pessoas interpretam papéis na prova oral muitas vezes, né? Então vai ter alguém ali da prova oral que vai ser alguém responsável por fazer um papel de carrasco, acredito, na minha também, mas também o presidente, na ocasião, desembargador Xisto, com toda a sua sabedoria também percebeu que eu estava muito nervosa naquela ocasião, e ele me dizia, a candidata está indo bem, mas a candidata está nervosa, toma uma água. E então, assim, aconteceu de ter ali uma pessoa que me fazia lembrar dessas questões psicológicas e de que maneira isso poderia fazer com que eu perdesse a minha prova ou saísse dali aprovada. Então, me parece que o candidato, quem está numa prova oral, tem mesmo que procurar um curso específico para a prova oral. Sim, nós oferecemos, tem tantos outros, mas é muito importante fazer esse curso específico e tudo sempre no intuito de se estabilizar emocionalmente, porque é isso que pode comprometer uma prova oral. Perfeito. No meu exame oral estava a desembargadora Cássio Cambi. E aí depois de aprovado, depois de muitos anos, né, eu encontrei o desembargador, cara, fenomenal. Eu sou fã dele. E ele explicou a técnica, eu passo isso para os alunos, então spoiler, né? Eu passo para os alunos, né, do exame oral, justamente isso. O desembargador Cássio, ele fazia o quê? Raciocínio jurídico. Você já demonstrou conhecimento na primeira fase, na segunda fase, questões objetivas, na sentença. Então, conhecimento jurídico você tem. Falta o quê? O emocional. E ele falava que ele fazia perguntas básicas, intermediárias e avançadas. Então, assim, o candidato ali, que respondesse as básicas e intermediárias, ok, maravilha. E aí ia para as avançadas. As avançadas era coisa pesada, assim, pergunta realmente jurisprudência que saiu há 10 minutos atrás. A Cássio Cambi é nesse estilo. E aí, então era nesse aspecto que o desembargador ia caminhando. Então ele via o raciocínio do candidato. Tinha armadilha, mas era nada assim absurdo para eu vou fazer você errar porque eu quero que você erre. Não, mas para ver o teu raciocínio. Excelente. Então, professora Rafaela, para finalizar aqui agora, né? Então, eu acho que é interessante colocar para vocês, concurseiros, concurseiras, alunos, alunas, vocês perceberam, então, o quê? Eu fiz questão de chamar a professora Rafaela aqui para ela abrir o seu coração, explicar toda a estratégia dela. Não é sorte. Então, assim, eu quero trazer algum dia, algum entrevistado que fale assim, não, foi sorte. Eu tropecei, fiz um X lá na inscrição e passei no concurso. Tomara. Eu quero achar esse 1%. Não. A maioria das pessoas estudam muito, abrem mão de muitas coisas. Por quê? Você está plantando. Primeiro você tem que arar a sua terra, plantar a sua sementinha, todo dia regar para a hora de colher os frutos. A escola da magistratura, ela está aqui para te ajudar. Para a primeira fase, para a segunda fase, para o exame oral, estratégia de como estudar para concurso público. Então você vai ter isso aí já mastigado, com 25 regras ali. Se uma te ajudar, já valeu. Já deu aquele teu 1 ponto, 2 pontos que está faltando para você passar na segunda fase.
segunda fase, o que está faltando para você chegar no exame oral e ter essa tranquilidade de treinamento do exame oral. Professor Rafaela, para finalizar então, o que você dá como mensagem final aí para aquela pessoa que está lá, aquela Rafaela de anos atrás, concurseira, que estava lá recém-formada, estudando, sem saber o que é do futuro, o que essa Rafaela de hoje fala de esperança, de alegria, de Deus, de família, para aquela Rafaela de anos atrás, que estava ali no caminho, que não sabia da Rafaela de hoje. O que você fala para ela? Que vale muito a pena. Que vale muito a pena esse período de dedicação, esse período de disciplina. Esse é um período que ensina muito, que nos molda, que mostra quão resilientes nós somos e que então vale a pena passar por ele. E sem dúvidas, esse estudo nunca vai ser perdido, conhecimento nunca é perdido. Então, tudo que se estuda ao longo desse período vai moldar também o juiz que você vai ser depois. E então, eu faria tudo de novo. E o que eu posso dizer para quem hoje está estudando, que eu gostaria também de ter ouvido, é que se o sonho do concurso brotou, existe, foi colocado no seu coração, se dedique a cultivar essa semente. Então, como o professor até colocou aqui, terra boa, água, disciplina, foco, perseverança com os nãos que vão vir no meio do caminho, porque ao final a aprovação ela é certa. Eu vi ao longo do caminho passarem pessoas brilhantes que eram geninhos, 1%, mas vi também os medíocres na acepção da palavra passarem. Então, quem está ali na média, mediano, também com dedicação, com muito esforço, vai ser aprovado. Então, a aprovação é certa para quem se dedica. E então, a mensagem é exatamente essa: continuar com disciplina, foco e perseverança ao longo desse período, porque vale muito a pena. Hoje eu sou muito realizada com o que eu faço. Não, excelente. Eu sempre falo, eu tenho uma máxima, professora Rafaela, que só não passa quem desiste. Exato. Só quem desistiu não vai passar. Se você persistir, estudar, focar, o tempo que você tiver, meia horinha por dia, tá, vai demorar um pouco mais? Vai. 1 hora por dia, opa, já melhorou. Você vai conseguir se você persistir. Então tá bom. Professora Rafaela, de coração, muito obrigado. Que essa entrevista foi maravilhosa. Essas dicas, se ajudar uma pessoa, já é fenomenal. Não vou esquecer do caderninho. Esse caderno especial vale ouro. E eu queria agradecer também e deixar aqui um abraço, né? E seja bem-vinda para mais podcasts. Eu quero ainda explorar muito mais ainda todas as informações. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Foi incrível mesmo revisitar essas questões e ver como todas elas, né, ainda existem aqui, afloram. E então foi muito bom fazer isso com você, esse exercício de voltar no tempo, de ver o que realmente foi importante. E sem dúvidas, assim, o que eu espero é que desse nosso bate-papo, a partir dele, pessoas que têm esse sonho também de ocupar esse cargo que nós ocupamos agora, de ter esse cargo, possam se sentir inspiradas e fortalecidas para continuar nesse caminho. Sintam que realmente vale a pena. Se isso acontecer com pelo menos uma pessoa, isso certamente vai ter feito com que tudo isso também tenha valido a pena. Obrigada.